Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa casa. Hoje nós vamos fazer uma reflexão por um tema que se chama Na Luz da Indulgência. Esse é um tema que está descrito, num livro que se chama Livro da Esperança. Ele é de autoria do Emmanuel e foi psicografado pelo Chico Xavier. Tá? Então, tem uma passagem nesse livro e ela diz exatamente assim: e se ao que quiser pleitear contigo, tirar-lhe o vestido, larga-lhe também a capa. Né? Parece um pouco intrínseco essa colocação, mas quando alguém pleiteia, está pleiteando alguma coisa que é de seu direito, alguma coisa que é de lei. Né? Então, quando naquela ocasião, fazendo um adendo aqui, naquele tempo, as pessoas utilizavam o que a gente pode chamar de túnica, de vestido, de vestes, eles eram de um tecido fino. E justamente porque era um local de deserto, o local em que Jesus vivia, em Jerusalém, a gente tinha essa capa, ela servia como uma proteção, tanto para os dias que eram muito quentes, como para as noites que eram geladas. Então, as pessoas elas utilizavam essa capa como uma proteção. Todos tinham uma capa. E o que acontecia nessa situação? Jesus estava dizendo assim, olha, se pleiteiam o seu vestido, se pleiteiam a sua veste, a sua túnica, tá bom, isso é direito da pessoa, tudo bem. Você manda a capa junto, Por quê? Por que você está se ligando à materialidade? Para que você está se ligando a esses assuntos materiais? Tá? Então, é uma analogia à materialidade, quer dizer assim, a gente até utiliza um termo assim, que fala assim, aquela pessoa é tão boa que dá até a roupa do corpo, Então, era uma analogia, uma comparação, então por isso que hoje a gente ainda usa essa terminologia. Então, o que Jesus queria dizer é que nós deveríamos ser pessoas mais indulgentes, ou seja, não fazer só aquilo que é direito, aquilo que é esperado de nós, mas sempre fazer além daquilo que é esperado de nós. Então, quando a gente estende a mão para o outro, a gente está fazendo aquilo que é além da nossa conta, vamos dizer assim. Mas é uma maneira que você tem, assim, é uma retribuição, aquele calor que você sente faz mais bem a você mesmo até do que aquela pessoa que você está auxiliando. Agora, o que é indulgência? Então, se a gente for procurar lá no dicionário, você vai encontrar que indulgência é uma clemência, é uma pessoa condescendente, é uma pessoa misericordiosa, tolerante, É uma pessoa que tem um perdão, ela está sempre perdoando uma falha ou uma pena, tá? Então, a gente pode dizer que a indulgência é um dos aspectos até ligados à caridade, tá? Porque lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que o Kardec faz aos espíritos, que é justamente o seguinte, olha, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus nos deixa entender, Então, a resposta seria assim, olha, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tá? Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe a uma esmola, a um doar, mas ela abrange as relações com os nossos semelhantes. Então, ela quer socialmente, vamos dizer assim, uma categoria social lá, aquele que está no mesmo nível que a gente, ou aquela pessoa que está no nível abaixo, ou uma pessoa que está no nível mais alto, não importa, devemos ser indulgentes com todas essas pessoas. Então, também ele nos manda ser indulgentes porque temos necessidade da indulgência
e nos proíbe, né? A indulgência ela nos proíbe de humilhar, ao contrário do que comumente se pratica. Tá? Então, se a gente pensar nessa tríade, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, a gente vai encontrar como resposta o seguinte, olha, a indulgência ela é a tolerância às condutas alheias. A benevolência, por sua vez, é a bondade ou a vontade que você sente de tratar bem ao outro. E o perdão é o ato de você livrar alguém de uma culpa, de uma dívida ou mesmo de uma obrigação. Então, a gente tem aí duas ações, né, que é a benevolência e o perdão. Tá? São ações, você pratica. Agora, a indulgência é um sentimento assim, que vai dentro do seu coração e ele extrapola a razão. Tá? Então, ele está além. Então, olha, se a gente pensar que unindo esses três elementos, a gente está praticando a caridade, já é um grande desenvolvimento, tá? Então, são atitudes que nos fazem elevar a vibração como seres humanos, como humanidade. Na Idade Média, a gente tinha uma situação que dizia assim, olha, o clero era tão poderoso que muitas vezes ele era mais poderoso do que as próprias monarquias, né? Por quê? Porque a monarquia, né, ela tinha uma sucessão e o mais alto na monarquia seria o rei, né? E no clero também tinha uma sucessão e o mais alto nessa escala é Deus, né? Então, comparando quem era mais poderoso, né? Bom, só que aí a igreja, né, ela, que era comandada por Deus, né, segundo o que se dizia, né, ela começou a usar a indulgência de uma maneira negativa. Ou seja, a pessoa cometia vamos dizer assim, uma conduta, né, que não fosse correta, ou mesmo até um crime, e ele tinha assim uns passos a seguir. Ele tinha que se confessar, né? E ele tinha que pagar pela indulgência. Então, era assim, o Papa, né, na Idade Média, os papas seguiram, né, essa linha, dizendo assim, olha, você vem, confessa o seu crime, a sua, né, atrocidade aí, e aí você paga um valor. Então, quem não tinha monetariamente para pagar, ou trazia joias, né? Ou trocava por propriedades. Tá? Então, foi assim que a igreja foi prosperando, né? Assim, financeiramente. Tá? Só que aí começaram a ter, né, pessoas que estavam, sacerdotes que estavam dentro da igreja e que não coadunavam com essa ideia, né? Não tem uma ideia correta aí, né? Aí tanto é que houve aquilo que a gente chama de reforma na igreja, né? Que foi quando Martim Lutero deixou a igreja, né? E aplicou uma reforma, ou seja, criou outras igrejas cristãs, tá? Mas aí depois, né, a própria igreja percebeu, né, que estava indo por um outro caminho, estava perdendo fiéis, né, não se sabe exatamente qual seria a conduta e criou essa contra-reforma. Então, mudou bastante esse sentido. Aí, né, porque eles estavam usando a indulgência, que é um sentimento, né, que Jesus nos trouxe um significado assim tão importante para, né, arrecadar, para prosperar em cima disso, né? Então, olha, porque a indulgência ela é um sentimento fraternal que nós necessitamos cultivar para com os nossos semelhantes, evitando censurar, né? Criticar, fazer observações chocantes, né? Ou mesmo falar mal de quem quer que seja. Então, é aquele olhar de compreensão que a gente tem com os nossos filhos, mas já não tem mesmo olhar de compreensão com o filho dos outros, né? Então, nossos filhos, a gente fala assim, nossa, mas sabe o que aconteceu um probleminha aí, né? A gente tem sempre uma desculpa, né? Aí, com o filho dos outros, fala assim, nossa, mas aquela criança lá não para, né? Então, por que não sermos indulgentes
com os demais como nós somos com os nossos próprios, né? Então, olha, a pessoa que é indulgente, ela não vê defeito nos outros. Ou se ela observa, ela não fica divulgando, propagando por aí, né? Então, ele sempre, assim, o indulgente não fica trazendo aquilo que ele acha que é uma falha do outro, né? Para todos, ou divulgando para todos. Então, agora eu vou contar uma coisa que eu acho que ninguém nunca passou aqui. Assim, por exemplo, vocês já foram num velório? Já, né? Já foram. Aí, normalmente, você vai num velório, você fala assim, vou levar uma pessoa conhecida, né? Uma amiga, né? Um amigo, né? Porque aí no velório sozinho é chato, né? Tá bom. Aí a gente sempre vai acompanhado. Aí quando você chega lá no velório, fala assim, nossa, eu vim aqui fazer a minha última despedida, né, dessa pessoa que é tão meu amigo, que, né, eu conheço há tantos anos, que é, né, uma pessoa maravilhosa, tal, né, ou mesmo, né, não, eu conheci muito pouco, mas eu vim aqui homenagear, né, a família. Então a gente sempre que acha que está fazendo uma homenagem. Aí você senta lá, porque aí, né, no velório vai mais gente do que em casamento, né? Aí você senta lá do lado de sua amiga, seu amigo, e aí você fala assim, nossa, você viu aquela fulana lá? Como ela engordou, né? É mesmo, aí eu reparei. Aí o outro fala assim, então, e aquele lá, nossa, aquele rapaz lá, ele era paquerado lá na época da escola. Todo mundo queria namorar com ele, todas as meninas queriam namorar com ele. Nossa, envelheceu, hein? Puxa vida. Aí, né, vem assim, aí você fica sabendo quem casou, quem descasou, por que descasou, né? Então a coisa continua. Por quê? Não tem graça se a gente vai, né, fazer alguma coisa perfeita, alguma coisa certinha, né? Então a gente acha que tem sempre, não se conta nada positivo, só se conta o negativo nessa situação, não é verdade? Bom, mas isso daí só eu passei, eu sei que vocês nunca passaram, né? Então, olha, eu ouvi um ditado e eu achei bastante interessante. O ditado dizia assim, quanto mais João fala de José, mais eu sei de João e menos de José. Por quê? Né? Então, quando você fala mais do outro, você está trazendo, nossa, você reparou isso, ouviu aquilo, tal. Quer dizer, você está mostrando quem você é, né? E menos quem é aquela pessoa que você usou como vítima, né? Então, é interessante essa história, porque aí você está mostrando assim, puxa, como é que é depositada essa confiança? Como é que eu me torno digno de confiança de alguém que eu fico, né, trazendo informações dessa pessoa o tempo todo, tá? Então, tem uma história que eu achei bastante interessante, e essa história diz o seguinte, tinham dois amigos, né, eles trabalhavam numa casa espírita, né, e eles estavam numa viagem e tal, acabaram sofrendo um acidente aí, desencarnaram. Aí eles, né, foram lá para um local, né, depende da crença, né? Vamos dizer assim, que eles foram para um local lá que era o nosso lar, né? Aí tinha diversas pessoas aguardando para fazerem uma entrevista, né? Para ver como é que você se comportou aqui no planeta Terra, né? E que tipos de atividades você ia fazer. Aí um deles, né, chegou para uma senhora e falou assim, nossa, tem bastante gente, né? Aí chegou para uma senhora lá e falou assim, moça, oi, qual que é o número da sua senha? Aí ela falou assim, 4.227.358. Falou, nossa, coitada essa daí, né? Tá, vai ficar lá pro fim da fila, né? Vai pegar só aqueles trabalhos lá, né? A gente trabalhava em casa espírita, a gente recolhia mantimentos para a cesta básica, a gente colaborava no bazar, né? A gente trabalhava bastante, né? Isso significa o quê? Que nós vamos pegar um lugar bem melhor lá na frente, né? Acho que é talvez o 10, o 11, né? Tá bom. Aí eles começaram a andar e a fila não acabava nunca, né? Aí eles falaram assim, acho que é melhor
a gente esperar, né, chamarem a nossa vez, alguém vinha aqui dar a senha, né? Aí chegaram lá, falaram, bom, que não tem o que fazer, vamos bater papo, né? Daí começaram a conversar e aí colocaram aquela senhorinha lá na conversa e falaram assim, e a senhora, né, fez bastante benefícios lá na Terra quando estava lá? Aí ela falou assim, meu filho, eu fiz aquilo que eu devia fazer, né? Que eu senti que deveria fazer. Aí eles falaram assim, então, e qual que é o seu nome? Aí ela assim, olha, meu nome lá na Terra me chamavam de Madre Teresa de Calcutá, né? Que tinha a senha 4 milhões, não sei o que. Aí você falou, bom, então é melhor a gente, né, diminuir aqui a nossa expectativa. Então, olha, todos nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós não somos os espíritos que estão aqui para progredir, né? Para aprender, né? Então, só que nós ainda estamos muito arraigados à evolução da Terra. Então, nós reclamamos com paixão uns dos outros, né? Mas nem sempre a gente faz da mesma maneira que a gente reclama, né? A gente mais reclama que está faltando para a gente, que deveriam, né, nos atender melhor, né, do que aquilo que a gente percebe que poderia fazer pelo outro. Então a gente precisa cada dia mais praticar a indulgência, né, porque ela parece que está assim, se tornando mais escassa, né? E lá no Evangelho também tem uma passagem que diz assim, olha, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as próprias ações, e o Senhor usará da indulgência convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Tá? Então, é aquilo que a gente diz, né? O próprio Pai Nosso não diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ou então, a gente muitas vezes depara com pessoas que dizem assim, nossa, mas por que Deus permite assim, né? Tantas atrocidades assim na Terra, tantos crimes, tanta maldade, tanta injustiça, tá? Então, homens que matam homens, que roubam, né? Que praticam atos que repugnam a nossa razão, né? Então, atribui assim, por que Deus permite isso? E aí tem uma frase que é muito dita atualmente pelos filósofos, né? Só que ela está lá em Coríntios e ela diz o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá? Então, quer dizer isso? É o nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente tem um livre-arbítrio que Deus nos deu para quê? Para que a gente possa evoluir por nós mesmos, né? Não adianta eu trazer, né, ou querer ensinar para alguém que não queira praticar essa evolução. Então, né, é isso que acontece. Então, eu tenho livre-arbítrio, não é Deus que está permitindo que eu cometa atrocidades. Sou eu que estou querendo fazê-las. E eu só vou, né, através das reencarnações, eu só vou me aprimorando para poder, né, evoluir aqui. Tá? Então, Deus corrige os nossos erros através de leis eficientes e claras. Então, tem muita gente que pensa assim, mas, sabe, como a gente, sabe, tudo aquilo que você planta, né? Dizem que a plantação é livre, mas a colheita é necessária, né? Não tem por onde fugir, né? Ela vai aparecer de qualquer maneira. Então, às vezes, a gente tem essas correções a médio e a longo prazo, ou encarnações seguintes. E, às vezes, as pessoas, né, acabam duvidando se realmente essas pessoas elas estão, né, nesse processo de aprendizagem. Não tem um processo assim que Deus vai punir, Deus vai fazer com que você vá queimar lá no inferno. Não tem isso. O que tem é o seguinte, o seu espírito, através de cada reencarnação, vai conseguir, né, amealhar tudo aquilo que você foi trazendo, tudo aquilo que você ficou, vamos dizer assim, desviou, né, do bom caminho naquele momento,
certo? Então, olha, de qualquer maneira, a indulgência de Deus para conosco, a tolerância em nosso favor, ela é imensa. Fato que ainda não percebemos, né? Então, a gente não percebeu por quê? Enquanto a gente não perceber que a reencarnação é um processo, né? Então a gente não vai conseguir entender, né, todos esses desígnios, tá? Então, para que possamos atingir a vitória do bem, devemos acender a luz da indulgência, para fazê-lo com segurança, como se você tivesse uma lanterna, né, e entrasse num ambiente escuro, né? A lanterna vai te conduzir. A luz da indulgência é isso que vai nos fazer, tá? Então, a criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa, fraterna, não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de todas as coisas boas do semelhante. Então, uma ocasião, perguntaram para o Chico Xavier, ele sempre com as suas respostas brilhantes, né? Dizia assim, a pergunta foi, Chico, o que é uma pessoa indulgente para você? Né? Então ele falou, uma pessoa indulgente é como se você entrasse numa sala de cinema, né, com uma pipoca que você acabou de comprar lá, quentinha, uma pipoca doce, sabe? Que ela vai rescindindo aquele aroma assim por todos os locais. Então, é isso que é uma pessoa indulgente. Ou seja, ela vai nos trazer lembranças de infância, ela vai nos trazer boas memórias, né? Ela vai nos fazer assim com que a gente queira, né, sentir aquele aroma, ter um prazer em sentir aquele aroma, tá? Então, por isso a pipoca doce, né? Só que a gente percebe que muitas vezes, né, quando você joga aquele punhado de milho no óleo quente, então alguns vão se transformar em pipoca, né? Vai macia, gostosa, tal, dá pra gente comer. Agora tem uns que eles não estouram, né? Então são aqueles que a gente chama de piruá. O piruá, o que que é? São aquelas pessoas, assim, a comparação, né? Seriam aquelas pessoas mais resistentes, aquelas pessoas que não aceitam mudanças. Então não vai sair daquilo, né? Nunca um milho que se transforma em piruá vai estourar e ser uma pipoca, né? Então, assim, fica mais difícil uma pessoa que não aceita mudanças, que não aceita transformações, se tornar uma pessoa indulgente. E aí tem sempre uma lição, né? Tudo na nossa vida nos transforma. Por exemplo, quando você tem filhos, você os educa, né? E você os corrige, né? Quando você tem funcionários, você também pode dar sempre uma nova oportunidade para essas pessoas. Por exemplo, as flores, né, quando elas são maceradas, trituradas, elas se transformam em perfumes. Ou então, o trigo, né, ele também, ao ser triturado, ele se transforma em farinha. E assim vai, né? Quando você ferve algumas folhas, elas se transformam em chá, né? E a espiritualidade, ela nos traz mensagens para sempre compreendermos melhor a indulgência, tá? E o Cristo nos adverte sempre, olha, tira o argueiro, a gente pretende tirar o argueiro do olho do outro, né? Que é aquele cisquinho, mas a gente esquece a trava que está no nosso próprio olho, né? Então, a gente está sempre vendo os defeitos do outro, né? Mas a gente acaba esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos, tá? Então a gente precisa encontrar esse sentimento da indulgência dentro de nós, tá? E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, sendo indulgentes, rogando perdão para nossos erros, nós também estamos perdoando aqueles que erram, né? Lembrando da frase de Jesus, quando ele impede que a mulher adúltera seja apedrejada. E ele diz o seguinte, olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, né, que seja o primeiro a tirar a pedra, certo? Contra ela. Muito obrigada.